Esse problema de probabilidades eu tirei da edição de 2015 do AMC, o American Mathematical Contest, que acontece anualmente nos Estados Unidos e sempre tem questões muito legais. Essa aqui não é diferente. Eu traduzi o enunciado. Olha só. 8 pessoas estão sentadas em volta de uma mesa circular. Cada uma delas segurando uma moeda honesta. Todas as 8 pessoas lançam as suas moedas. E aqueles que obtêm o resultado cara se levantam, enquanto aqueles que obtêm o resultado coroa permanecem sentados. Qual é a probabilidade de que não haja 2 pessoas adjacentes de pé? Traduzindo em miúdos, as 8 pessoas começam sentadas, cada uma lança sua moedinha, quem tira a cara, levanta. E a minha curiosidade é saber qual é a probabilidade, realizado esse experimento, de que não haja 2 vizinhos de pé. Vizinho é sinônimo de adjacente em uma situação como essa. Problemas de probabilidade normalmente se resumem, em termos estruturais, a uma única fração. Você precisa saber quantos são os eventos de interesse, em outras palavras, quantas são as situações que nos interessam, numericamente falando, dividido pelo total de eventos disponível, pelo total de diferentes configurações que as pessoas ao redor dessa mesa podem ocupar uma vez lançadas as suas moedas e determinado se elas devem levantar ou se elas devem permanecer sentadas. A primeira parte da questão é a mais fácil. Ela se resume à determinação do total de possibilidades. E aí, assumindo que cada pessoa está lançando uma moeda honesta e que são 8 pessoas no total, você vai ter um total de 2 possibilidades para a pessoa identificada pela letra A. Ela pode tirar cara ou coroa. Você vai ter outras 2 possibilidades para a pessoa B, 2 possibilidades para a pessoa C e assim sucessivamente. Como os lançamentos serão realizados pela pessoa A e pela pessoa B e pela pessoa C e assim por diante, cada uma dessas conjunções E vai se traduzir em uma operação de multiplicação, o que vai nos levar para o seguinte produto: 2 possibilidades para a pessoa A vezes 2 possibilidades para a pessoa B e assim por diante, totalizando 8 fatores iguais a 2, o que é sinônimo de 2 elevado na 8ª potência ou ainda 256. No momento que eu descubro esse 256, eu já sei quem vai ser o denominador da minha probabilidade. E o meu problema a partir de agora se resume a encontrar o valor do numerador, ou seja, quantas são as situações que nos interessam e que estão de acordo com o que nós estamos buscando, com que não haja 2 vizinhos de pé. Muito bem, estar de pé é sinônimo de ter sorteado cara no lançamento da moeda. E, portanto, a partir de agora eu vou passar a fazer leituras de situação. Começando por uma primeira leitura em que há um total de 0 caras. Para que haja um total de 0 caras, basta que todos os lançamentos coincidentemente resultem em coroa. E nessa situação, todas as pessoas permanecerão sentadas. É bem fácil de perceber que só existe uma situação em que isso pode acontecer, somente se todas as pessoas sortearem coroa em cada uma das suas respectivas moedas. A partir daí, portanto, a nossa contabilidade começa com uma única possibilidade resultante de 0 caras. A partir daí, a gente inspeciona uma por uma das situações. Para a hipótese de sorteio de apenas uma cara, nós temos que imaginar que essa única instância de resultado igual a cara pode estar ocupando somente a posição A, ou apenas a posição B, ou apenas a posição C, e assim sucessivamente, contornando a nossa mesa ao longo de suas 8 posições. O que significa que, nesse caso, também é relativamente simples de concluir que nós temos um total de 8 possibilidades e, portanto, até agora nós estamos falando de 9 situações que nos interessam, 9 situações em que não há, sem nenhuma dúvida, 2 vizinhos de pé. A
situação começa a ficar interessante mesmo a partir de agora, quando nós analisamos a hipótese de 2 pessoas tirarem cara entre as 8 que estão distribuídas ao redor da mesa. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Para ficar bem fácil de estruturar a nossa conclusão, eu criei essa tabelinha que indica o número de caras que foram sorteadas entre os 8 participantes desse experimento e o total de possibilidades que resultam desse número de sorteios. Para 0 caras, como a gente acabou de ver, uma única possibilidade. Para 1 cara, um total de 8 possibilidades. A partir de agora, para 2 caras. Observe comigo a seguinte situação. Vamos imaginar que a pessoa A tirou cara e, consequentemente, levantou ao lançar a sua moeda. Se nós não queremos que haja 2 vizinhos de pé, então, automaticamente, nem a pessoa B, nem a pessoa H estão autorizadas a tirar cara, o que significa que qualquer uma das outras 5 pessoas, nesse caso, poderá tirar cara de maneira a não ser vizinha da pessoa que tirou cara na primeira instância. Isso daria um total de 5 possibilidades para cada uma das diferentes 8 posições que nós temos ao redor da mesa. Porém, é importante frisar nesse caso que quando você for fazer a avaliação, por exemplo, para a pessoa C, a situação em que as pessoas A e C estão sendo consideradas já terá sido considerada anteriormente. O que significa que se você quiser fazer essa conta, você vai precisar de 8 posições distribuídas ao redor da mesa, vezes 5 conexões válidas a partir de cada uma dessas posições, e esse resultado vai ter que ser dividido por 2, porque a mesma situação que considera A e C, por exemplo, nessa ordem, também considera C e A na ordem contrária. E, consequentemente, se você resumir a sua contabilidade a 8 vezes 5, você terá contabilizado cada situação 2 vezes. Nesse caso, 8 vezes 5, 40, divide por 2 dá 20, o que leva você à conclusão de que existem 20 configurações diferentes que nos interessam, ou ainda 20 possibilidades de distribuição das pessoas de pé ou sentadas ao redor dessa mesa, que não faz com que haja 2 vizinhos de pé. E aqui eu faço questão de fazer um registro interessante. Talvez você tenha se dado conta, mas o que a gente acabou de fazer aqui foi o mesmo que você faria na geometria plana para calcular o número de diagonais de um polígono regular. Existe uma fórmula consagrada para isso, que é n que multiplica n menos 3, tudo isso dividido por 2. E se você observar, caso a gente considere que são vértices de um polígono, mas não pessoas nesse caso especificamente, você estará obtendo o mesmo resultado, 8 vezes 5 sobre 2 igual a 20, como sinônimo de número de diagonais e, ao mesmo tempo, como sinônimo de número de conexões não adjacentes. Essa mesma conta poderia ser feita sob a luz da análise combinatória a partir da combinação dos 8 participantes tomados 2 a 2 menos 8. E por que você faria menos 8 nesse caso? Porque existem 8 possibilidades de você escolher 2 vizinhos ao determinar todas as possibilidades de agrupamento dessas 8 pessoas aqui tomadas 2 a 2. E se você expandir essa combinação, você vai chegar à conclusão de que essa expressão aqui é matematicamente equivalente à expressão do número de diagonais de um polígono, que nesse caso revela para nós o total de possibilidades envolvendo apenas 2 resultados iguais a cara. Eu sei que não tem exatamente a ver com a natureza desse problema, mas eu fiz questão de trazer isso para você, porque afinal de contas é para isso que nós estamos aqui, para estudar matemática. E é a partir daí, então, que a gente vai para o próximo e também o mais complicado dos casos, a situação em que você tem 3 resultados iguais a cara. Para exatamente 3 resultados iguais a cara, eu já deixei 2 diagramas prontos, porque vocês vão ver que todas as situações podem ser resumidas a apenas 2. Assumindo que a pessoa A tirou cara e, portanto, levantou. A pessoa B não vai poder tirar cara, mas a pessoa C vai. Da mesma
mesma forma, a pessoa D não vai poder tirar a cara, mas a pessoa E também vai. Observa que nesse caso nós temos 3 caras configuradas e, portanto, essas 3 pessoas levantaram. E essa mesma situação que vocês estão observando aqui, em que a pessoa A e a pessoa E são opostas e a pessoa C está separada de cada uma delas por apenas uma pessoa, se repetirá 8 vezes, caso vocês girem essa configuração. Começando por B, por exemplo, seria B, D e F. Começando por C, seria C, E e G, e assim sucessivamente. Ou seja, desse primeiro caso, vocês têm um total de 8 instâncias possíveis. Agora observa o segundo caso. Se eu partir de novo da pessoa A e considerar mais uma vez a segunda pessoa A tirar cara como a pessoa C, existe um segundo caso em que não haverá 2 pessoas vizinhas de pé. Ao invés de usar a pessoa E para ilustrar, dessa vez eu vou usar a pessoa F. E vocês observem que dessa vez, diferentemente da situação anterior, em que o padrão de pessoas separando quem tirou cara era uma pessoa e 3 pessoas. Dessa vez, o padrão de pessoas separando as pessoas que tiraram cara vai ser uma pessoa, 2 pessoas e 2 pessoas. E da mesma forma, eu não tenho vizinhos que tiraram cara e, portanto, eu estou de acordo com a condição do meu experimento. Assim como aconteceu na situação anterior, eu também posso girar isso aqui de 8 formas diferentes, criando, portanto, outras 8 situações que me interessam. Você pode observar, e inclusive eu recomendo que você faça o experimento por conta própria, que se você trocar a pessoa F para a pessoa G, você estará repetindo a configuração anterior, porque você passará a ter 3 pessoas que tiraram cara separadas por uma e por 3. E a gente pode observar a partir daí que não existe uma terceira forma de caracterizar a separação entre as pessoas que tiraram cara, além dessas 2 que resultam em 8 situações cada. O que nos autoriza a seguir preenchendo a nossa tabela, indicando que se forem 3 as pessoas a tirarem cara, nós teremos um total de 16 possibilidades de interesse, 8 delas resultantes da separação do tipo 1, 1, 3 e outras 8 delas resultantes da separação do tipo 1, 2 e 2. Eu avisei que esse era o caso mais complicado. Mas a boa notícia é que o último caso que nós temos para avaliar, o caso de 4 caras, é bem mais simples do que esse. Eu já adiantei que esse é o último caso, porque você vai perceber rapidamente que a gente é meio refém da situação nessa hipótese. A única forma de nós termos 4 dessas 8 pessoas tirando cara e não estando adjacentes umas às outras é se esses resultados forem alternados. A tira cara, B tira coroa, C tira cara, D tira coroa e assim por diante, até nós ilustrarmos as 4 pessoas que tiraram cara. Porém, é importante observar que isso não se traduz em uma única situação, mas sim em 2, porque afinal de contas, as 4 pessoas a tirarem cara podem ser, conforme a ilustração, A, C, E e G, e também podem ser, se você girar esse diagrama, B, D, F e H, o que se traduz em um total de apenas 2 possibilidades complementares. Eu quero aproveitar e ilustrar nesse momento que a partir de 5 caras não existe nenhuma possibilidade de não haver 2 vizinhos de pé. Não existe nenhuma possibilidade de pelo menos 2 dessas caras estarem uma ao lado da outra. É só você pensar no que aconteceria se você, nesse momento, tivesse que circular mais uma letra em torno dessa mesa. Fatalmente, ao realizar essa manobra, você acabaria circulando uma letra vizinha de outra que já está circulada, e isso caracterizaria, portanto, vizinhos que tiraram cara, vizinhos que, segundo a regra do experimento, estariam de pé. Nesse momento, portanto, nós temos todos os instrumentos para calcularmos o que está sendo pedido, porque nós já podemos calcular o total de possibilidades que nos interessam, que corresponde à soma de possibilidades de distribuição das pessoas ao redor da mesa, desde 0 caras até
4 caras. 1 mais 8, 9, mais 20, 29, mais 16, 45, mais 2, 47, o que significa que há 47 situações que nos interessam, para um total, você lembra, de 256 situações disponíveis. E é nesse momento, então, que fica fácil de nós calcularmos a probabilidade do experimento solicitado. Essa probabilidade vai ser igual a 47 dividido por 256. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E se você gostou, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sininho das notificações e de deixar registrado o seu comentário.